Salve galera, beleza? Professor Aldo por aqui. Hoje vou ver se eu falo um pouco mais rápido, que já é a terceira tentativa de gravar esse vídeo para ti, daí sempre entra alguém aí na sala. Bom, de qualquer forma, qual é o objetivo deste vídeo aqui? O objetivo deste vídeo é trazer para você uma opção, uma sugestão de como é que tu podes apresentar socializar o teu paper, né? Lembrando que o teu paper, a estrutura do teu paper está toda definida no teu caderno de metodologia científica. Então, no dia de hoje nós estamos no dia 26/11, a primeira apresentação vai ser dia 29/11, já tem ali grupo marcado. Então, eu abri essa possibilidade de tu adiantar a tua apresentação no dia 29/11, se tu quiseres. A partir das 18 horas, já tem uma pessoa, um grupo ali que vai apresentar. Quem quiser mais, eu vou ter até 4 grupos apresentando no dia 29/11. Se não der no dia 29/11, todo mundo deve apresentar no dia 6/12. Ok, pessoal? Então, o que eu trouxe aqui para ti? Tá, lembrando que tu tens o teu caderno de metodologia científica, tem toda a estrutura necessária. Mas o que a gente pede nessa primeira fase? Nessa primeira fase a gente pede uma citação direta longa, uma citação direta curta, uma citação indireta e as referências bibliográficas. É isso que tu vais trazer no teu trabalho, no paper, que tu vais publicar ali no AVA. Né? Cada um do grupo deve publicar o seu paper no AVA. Lembrando que, claro, tu não vai lá deixar assim solto. Então, se tu puderes, verifica quais são das estruturas do paper, quais são as que tu pode já entregar nesse momento, tipo uma capa, objetivo, enfim, verifica a estrutura lá que o caderno de metodologia científica sugere e vê o que tu já podes entregar, porque para ti é melhor conforme tu vais adiantando as entregas, lá no final, quando tu fores entregar a versão definitiva, menos trabalho tu vais ter. Aldo, eu já preciso definir um tema agora? Não precisa. A resposta é não. Não precisas definir um tema definitivo, de forma definitiva neste momento. Mas eu, particularmente, eu sugeriria que tu tivesse um tema que tu fosses evoluindo ao longo do tempo até a última entrega. Por quê? Imagina, tu tens um raciocínio agora, aí semestre que vem tu vais querer outro raciocínio, porque o que acontece? A entrega do paper ela é incremental, ou seja, hoje tu estás entregando citação direta longa, citação direta curta, citação indireta e referência bibliográfica. Na próxima entrega tu vais precisar entregar todos eles e mais alguma coisa, entende? Então, que tu puderes ir adiantando já é melhor para ti, tá? Sobre a socialização, finalizaste a estrutura no Word, fizeste a publicação para o AVA e aí tu vais socializar. Socializar é apresentar o teu trabalho, né? O teu trabalho de pesquisa. Então, eu trouxe aqui para ti um exemplo de socialização. Eu defini que o meu trabalho de pesquisa seria sobre Big Data. Né? Só que eu não vou largar, eu não vou deixar solto assim, como solto, ó, só, tá aqui a citação direta, tá aqui a citação indireta, não. Eu estou dando um contexto, então dentro do contexto que eu escolhi, eu já trouxe aqui um objetivo. Bom, pessoal, lá no momento da apresentação, estou lá na frente, me apresentando para vocês, eu vou dizer, pessoal, ó, o objetivo da minha pesquisa, que eu defini, que eu começarei agora e finalizarei lá no último semestre, é exatamente trabalhar uma pesquisa bibliográfica acerca do tema de Big Data, falando sobre o que é, quais são os benefícios e como as empresas estão utilizando para a geração de diferencial estratégico na captação de leads e na venda de serviços. Esse é o objetivo da minha pesquisa. Né? Definir o que? O contexto o qual a pesquisa está inserida. Fechei o objetivo, vou começar a trabalhar o quê? Vou começar a trabalhar a estrutura do que é pedido no meu paper. E a primeira delas é a citação direta longa. Vou soltar uma citação direta longa ali no meu slide, onde eu estou apresentando? O ideal é que não. Eu vou estar avaliando esse tipo de coesão da tua ideia, né? Coesão e coerência da tua ideia na tua apresentação. Vou estar avaliando isso. Então, na citação direta longa, o que eu fiz aqui no meu trabalho? Fiz uma introdução e chamei o conceito, né? O Big Data vem ajudando as empresas a ter um diferencial estratégico, fazendo-as encontrar o seu cliente de forma específica.
E o conceito de Big Data é caracterizado por, daí eu chamo o autor numa citação direta. Essa citação, lembra que quando tu vais olhar lá no teu caderno de metodologia científica, tu vais ver que essa citação ela é feita de uma forma específica. 4 centímetros de margem à esquerda, uma letra menor. Nesse caso eu usei o que? Time New Roman 12 para o texto que introduz e Time New Roman 10 para a citação direta, que é a citação do autor Davenport, 2017, página 25. Essa citação é a citação de um livro que eu peguei de Big Data, e aí eu vou precisar o quê? Trazer ele lá nas referências bibliográficas, porque eu fiz uma citação dele aqui no corpo do meu trabalho, então eu vou precisar lá nas referências bibliográficas trazer esse autor, ok? Aldo, por que citação direta longa? Citação direta longa é toda citação que tem mais de 3 linhas, ok? Próximo. Primeiro critério, ok, citação direta longa. Vamos para o segundo critério, citação direta curta. Citação direta curta ela é bem parecida com a citação direta longa, mas difere o quê? No tamanho e difere também na forma como você está fazendo a citação. Percebe que na citação direta longa eu não faço o uso de aspas, mas na citação direta curta eu estou fazendo o uso de aspas e estou fazendo reticências também porque eu peguei uma parte do texto do autor. Então, lembrando, a mesma coisa sobre a coesão da ideia, né? Eu trouxe aqui. A utilização de dados foi aumentando ao longo dos anos. E aí eu chamo o autor para validar o que eu estou falando ali. Né? No final da década de 90, as rápidas inovações de TI e melhorias tecnológicas permitiram a geração de grande quantidade de dados, mas pouca informação utilizável em comparação à atualidade. Então, o Aldo fez uma citação direta curta, tu pode ver ali que tem 3 linhas ali, por conta da formatação do meu slide, ele acabou dando 4, mas citação direta curta até 3 linhas, né? E eu referenciei o autor. É importante que tu vejas aqui neste momento que tem formas diferentes de fazer essa referência aqui do autor. Né? Eu utilizei essa porque no meu ponto de vista é mais fácil, mas tem 3 formas. Então, se tu quiseres dar uma olhada de como é que tu vais fazer essa citação, escolher como tu vais fazer, dá uma olhada no teu caderno de metodologia científica e lá tu consegues a explicação das 3 formas relacionadas a esse tipo de citação. Então, já fiz uma citação direta curta, já fiz uma citação direta longa, agora eu preciso fazer o quê? Uma citação indireta. Como é que ocorre a citação indireta? A citação indireta, ela é aquela que tu te baseia na ideia do autor, né? Só que tu não queres escrever exatamente como o autor escreveu. E aí tu vais utilizar daquela mesma ideia, mas falando com as tuas palavras. Né? E aí tu pode fazer também chamando o autor no início da frase ou colocando ele ao final do parágrafo. Nesse caso, eu escolhi fazer o que? Chamar o autor no início da frase. Falei ali, Mahershala, esse nome é estranho, né? Bom, não sei. O ano, 2019, diz que o principal desafio está a partir dessas análises para a criação de insights, inovação e valor em negócio. Ou seja, lá onde o autor escreveu isso, um artigo ou um livro, ele escreveu de forma diferente. Então, quando eu trouxe para cá, eu trouxe com as minhas palavras, mas a ideia é a mesma. Então, eu não posso não posso fazer o quê? Eu não posso pegar essa ideia e dizer que é minha, né? Eu não poderia escrever esse parágrafo sem referenciar a fonte que eu fui buscar, sem referenciar o autor que teve esse insight. Né? Então eu não poderia fazer isso. Por isso, eu referencio o autor, falo com as minhas palavras, mas digo da onde foi que eu busquei esse insight, essa ideia, esse pensamento. Então, falamos de citação direta longa, citação direta curta, citação indireta. Então, no teu trabalho, na seção de desenvolvimento, lá no final, quando tu escreveres tudo do teu trabalho, tu vai ter na seção de desenvolvimento várias citações de autores. Então, Aldo, onde é que eu trago, que eu consolido todas essas referências de autor, essas citações de autores? Nas referências bibliográficas. Nas referências bibliográficas, tu vais trazer não só o autor, mas como que os trabalhos onde foram escritos aquele texto que tu pegaste. Por exemplo, né? Aí vamos para o último, que é
As referências bibliográficas aqui a gente vai trazer em ordem alfabética, não em ordem na forma que foi apresentado no texto, mas em ordem alfabética. Eu trago aqui, ó, o Cox, que ele traz é um artigo que está publicado lá no I3E, uma conferência de visualização da Sociedade de Computação em Los Alamitos, na Califórnia. Então, esse COS que eu citei onde? Aqui na citação direta curta, esse cara aqui foi citado, é um artigo que foi publicado em uma conferência. Davenport, né? É o que? É um livro da editora Elsevier, do Brasil, de 2014, Big Data no Trabalho, onde eu citei o Davenport na citação direta longa. Tá? E, por último, esse nome que eu não sei falar, Anil Maheshwari, Big Data Made Accessible, de 2019, edition, também é um livro, né? Também é um livro que eu usei onde? Nas referências, na citação indireta, eu usei esse livro. Ok, pessoal? Então é isso. O vídeo ficou um pouco mais longo porque eu fiz outras explicações em cima, mas se o teu trabalho, a tua apresentação do paper, a tua socialização é para ser bem rápida, coisa de 5 minutos aí, né? Aqui esse vídeo ficou um pouco mais longo porque eu fiz outras explicações em cima do meu paper, da minha socialização. Beleza, galera? Espero que te ajude isso aí. Fica tranquilo, vai para lá, faz o que tu sabes fazer, o que tu estudaste, o que tu pesquisaste, tu vai saber falar. Então, fica tranquilo e te espero lá ou no dia 29, confirma para mim quem for, ou no dia 6. Ok, pessoal? Então, te espero lá. Vamos pro topo. Um abraço. Cadê aqui? Vou parar a gravação.